Oi. Deu. Oi, né? Oi. Então, olá, pessoal. Sou Agner, né? Pra quem ainda vi menos aí por esses movimentos. Queria sugerir que é uma prática que eu aprendi em muitos lugares, né? E que eu tenho feito de a gente fazer um minuto de silêncio. Então, fechar o olho, respirar para trazer energia para cá, para relaxar também. Ok. Respirando fundo, abrindo os olhos, voltando. Legal. Então, tem, na verdade, muitas coisas, né, que eu gostaria de falar, de fazer, mas eu sim, vi bastante, né, quando a gente colocou o tema do xamanismo no grupo, que várias pessoas se interessaram, falaram que queriam conhecer mais também. Então, eu senti de a gente de iniciar mesmo falando um pouquinho, né, do que eu vivi, que eu experienciei e também um pouco do que eu sinto, né, como isso, assim, porque é bem interessante que eu gosto muito de xamanismo, trabalho com xamanismo, mas eu não tenho uma inclinação, né, até no Zoom, né, que a gente fez com a Mari, assim, ela falando dos índios, né, das vivências dela na aldeia e tudo isso. E eu já tive experiências, né, bastante, conheço bastantes índios, assim, mas para mim não é algo que me toca muito. É interessante, eu me ligo num xamanismo com mais relação às tradições, à essência do xamanismo, né? E do que propriamente dito com os índios, com os povos mesmo, que hoje ainda, né, trabalham aí para sustentar essa energia deles vivas, né, e manter isso, né, como que é o pessoal que visita as tribos, que vai, que, né, faz essa troca, assim, mais diária, né. O meu trabalho, ele veio muito, na verdade, pelas plantas de poder, né, principalmente a ayahuasca, né, o daime, então eu, com 19 anos, assim, né, fui tomar o daime, e aí eu comecei a me ligar e trabalhar com essa energia muito forte, assim, e a partir daí fui conhecendo muitos povos da floresta mesmo, né, da Amazônia, do Peru, da Colômbia, e aí fui recebendo muita informação a partir dessas vivências, né, tanto com as pessoas, né, os xamãs, os mestres, quanto também do ponto de vista da espiritualidade mesmo, assim, né, no campo astral, assim. E aí foi assim que eu
realmente me conectei com muito dessa experiência, assim, né? Então eu vejo que, para mim, o xamanismo ele é muito mais essencial, assim, né? Muitas pessoas divergem, né, do que é de fato o xamanismo, assim, mas é as tradições dos povos ancestrais, né? Dos povos mais antigos, assim. E é interessante que são diversas culturas, né, muito distantes. Então, aqui os brasileiros, índios brasileiros, os índios norte-americanos, os siberianos, australianos, africanos, né? E é interessante porque quando você estuda um pouco esses povos, consegue ver diversas trabalhos muito similares. Então, isso eu senti que foi muito especial, assim, de estudar, de ver essa mesma informação de diversas formas, com diversas linguagens, mas tratando do mesmo assunto. Que eu vejo que também é a base de muitas religiões, né? Do puro da religião, seja o hinduísmo, o cristianismo, o judaísmo, né? Até o próprio islamismo. Então é bem interessante. E mesmo assim, essas religiões vieram depois, né? Dessas tradições mais ancestrais, mais básicas que a gente hoje denomina como xamanismo, assim, né? E, e aí tem muitas coisas, assim, um trabalho que eu gosto muito de fazer, que eu tenho uma experiência, né? E até algumas pessoas a gente já conversou de fazer um encontro aqui em São Paulo para organizar, e até teve pessoas de fora que falaram, poxa, mas aí eu não vou poder participar. E eu até falei, pô, vamos ver se a gente consegue, se tem a possibilidade, né, de, de fazer por Zoom, né? Que é o trabalho com os animais de poder, né? Esse é um trabalho bem interessante, porque é isso, como eu disse, em praticamente todas as tradições xamânicas, né, ancestrais mesmo, trabalha com isso, com a força dos animais, acreditando que tem aí essa energia, né, que os animais vivem e que eles podem tanto transferir para a gente quanto ensinar a gente. E eu gosto muito desse trabalho, né, porque também o trabalho que eu realizo é uma meditação que a gente chama de jornada, né, então a jornada dos animais de poder. E, e que, na verdade, cada um, né, faz a sua meditação individual e descobre os seus próprios animais, né? Então não é algo que um xamã ou alguém ou eu, né, chega e fala, ah, seu animal de poder é esse, seus animais são esses, né? Então é algo que eu vejo que traz muito empoderamento. Tem pessoas que têm mais dificuldade, tem pessoas que morrem de medo de falar, nossa, eu vou meditar e não vou ver nada, não vou conseguir, né? Mas isso realmente é bem raro, assim, né? A maioria das pessoas, o mesmo com dificuldade, com medos, consegue mergulhar aí nesse trabalho e tem muitos benefícios, assim. E uma coisa que eu gosto muito, né, nesse trabalho dos animais é a questão desses espelhos, né? Eu acredito muito, trabalho muito numa vertente do xamanismo como autoconhecimento, né? Então, eu tenho até trabalhos que eu mesmo realizo de limpeza energética, né? Onde a pessoa vem e recebe através de rezas, de ervas, né? De diversos trabalhos, um processo de limpeza, mas eu acredito e gosto muito de um trabalho que a pessoa vai atrás, que ela mergulha, que tem uma troca, que tem uma relação, né? Porque é muito interessante que eu vejo o nosso neo-xamanismo, né? Que tem a ver com isso, com as pessoas que a maioria mora nas cidades, tudo. Que tem a diferença, né? Então, por exemplo, com as plantas de poder, né? O ayahuasca, tudo, muitas pessoas vão, fazem o ritual e depois
né, que muitas vezes os rituais xamânicos de índios são bem fortes, né? E aí vão para suas casas e ficam ali, tendo que digerir aquela informação sozinho, né? Que é diferente numa aldeia, né? Onde o xamã que está ali conduzindo conhece as pessoas, sabe seus problemas, sabe suas dificuldades, né? Então ele consegue dar esse acompanhamento tanto durante as cerimônias quanto depois também, né? Então eu vejo que essa é uma diferença que tem nas relações, né, de importar essas ferramentas e não ter essas adaptações. Por isso que eu, né, acredito muito, assim, né, até várias pessoas do grupo do The Tribe falaram que queriam experimentar ou tomaram uma vez ou outra, né, o Daime, a Ayahuasca, e queriam tomar de novo, que eu acredito ser bem importante ser numa escola, assim, né, num grupo que tem essa confiança, que tem essa energia, assim, para conseguir dar esse suporte, que numa aldeia, né, seja hoje em dia, seja há 5.000 anos atrás, tinha, né, que tinha essa relação mesmo, né, de comunidade. Pessoal, tá, né, quase todo mundo sem câmera aí, eu não tô vendo muita gente. Se alguém, né, quiser me fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, tô, né, nesse momento falando um pouco mais aí assim, mas fiquem à vontade, tá? Agri, você podia explicar? Eu não entendi. Você tomou o quê? Não entendi. Então, na verdade, diversas tradições xamânicas, né? Então, isso, tradições xamânicas são povos mais primitivos, né? Então, os índios brasileiros, os norte-americanos, siberianos, africanos, né? Australianos, mas então muitos deles tinham quer dizer, todos eles têm uma relação muito forte, muito profunda com a natureza, né? Então por isso eles têm aí esse trabalho com essa relação com os animais que eles consideram animais de poder. Então eles não, os povos não acreditam a maioria deles, né? Não acreditam em anjos. Eles acreditam o quê? Em seres da floresta, espíritos da floresta, e muitos deles têm o formato, né, as energias dos animais, né, alguns de plantas, de pedras também. Então essa relação com a natureza é muito próxima, é muito forte, né? E muitas tribos, muitas tradições xamânicas, inclusive até hoje, se utilizam de plantas de poder, né? Então são algumas plantas que são utilizadas em rituais específicos para diversas funções, para cura, para conexão com espíritos, para se conectar mais profundamente com você mesmo, né? Então, basicamente é isso, era mais para limpeza e para conexão, assim, né? Então, e aí eu, né, conheci bem jovem, assim, né, a ayahuasca, que é o daime, que é uma planta que vem da floresta amazônica, principalmente, né? Então, de toda a floresta amazônica ali, incluindo Colômbia, Peru, né, toda a área mesmo da floresta amazônica. E é uma planta que se difundiu muito, né? No Brasil hoje, muitas pessoas já experimentaram. Hoje em dia teve, né, a diferença entre a ayahuasca e o daime, a planta é a mesma. São duas plantas, né? É um cipó e uma folha que são cozidos, é feito um chá, né, dessas plantas. E se toma em rituais para quê? Para se autoconhecer, para se curar, para se conectar, seja com você mesmo, seja com Deus, né, que está dentro, está fora, seja com os seres aí, os seres de luz, né? Então, esse é um dos plantas. Tem muitas outras plantas, né? Tem rituais que utilizam os cactos, né? Que é bastante comum no México, na Colômbia, né? Que fazem chás ou até comem esses cactos para também ter esse mesmo tipo de trabalho.
Isso ficou bem conhecido também com o Dom Juan. Como que é o nome do livro lá? A Erva do Diabo. Erva do Diabo, que é o Dom Juan, o Carlos Castanheda, né? Então, com o Carlos Castanheda ficou bem famoso, assim, esses rituais, e é bem interessante que a Erva do Diabo é uma espécie de trombeta que tem, né? Que é uma planta do lírio, assim, e é uma das plantas também que o pessoal usa de poder. E é interessante que tem uma também que utilizam, que é o cogumelo, né? E então muitos xamãs utilizam cogumelos em rituais, tudo, que muita gente, né, na juventude aí usa como recreação, como droga, assim, mas os trabalhos feitos dentro de rituais, com pessoas guiando, tem uma força incrível, assim, realmente, né? E até uma coisa bem interessante, quero partilhar com vocês, que eu estudando o xamanismo, tudo, a gente vê como ele está na base da cultura, né? Das culturas mesmo. E eu sempre também estudei o cristianismo, né? Mais puro, eu gosto muito da tradição cristã mesmo, né? E estudando os movimentos e que aconteceu ao longo das épocas, tudo, é bem interessante que o Natal, que é a data mais importante, né, do cristianismo, quer dizer, todas as datas principais do cristianismo, né, então Natal, São João, a Páscoa, são datas que são datas comemoradas pelos antigos, então pelas tradições xamânicas, que são principalmente os equinócios e os solstícios, né? Então a mudança de estação é sempre uma das datas mais importantes dentro das tradições xamânicas, né? E aí depois a Igreja Católica colocou datas de festas cristãs nessas mesmas datas que já era comemorado, né? Então isso é algo que muitos, né, acreditam que vão corrompendo aí a tradição mesmo mais ancestral, mais natural, mas por um lado eu sinto que não, que ela até fortalece mesmo, né? Porque é isso, no fundo está todo mundo comemorando aquela data. Alguns, né, como o Natal, estão comemorando o nascimento de Jesus, outros estão comemorando o solstício ou equinócio, porque tem essa diferença também do Polo Norte e Polo Sul, né? E outros estão simplesmente também comemorando o capitalismo e comprando coisa no shopping, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, trazendo essa energia, né? Então, eu vejo muitas pessoas, temos que acabar com esse consumismo, né? Dessas datas, dessas festas, mas eu vejo que o mais importante do que ficar falando o quanto é ruim o consumismo é mais trazer esse significado das tradições puras mesmo, né? Que realmente é um momento bem... nós estamos juntos. E uma coisa que eu queria falar que eu acho incrível, assim, né? Que eu gosto mesmo, é do Natal, né? Então, assim, eu me considero também um cristão, assim, gosto muito do cristianismo, né? E estudei bastante sobre o Natal e um dos símbolos, né, primeiros que foram descobertos, foram trazidos, é a questão do Papai Noel, né? Então, se você estuda um pouco, muitos dentro da tradição mais cristã vão falar que no século XIII, né, tinha um velhinho que chamava São Nicolau, que era um bispo muito famoso na Rússia e que ele gostava muito das crianças, então ele distribuía presentes e aí, como era aniversário de Jesus, ele resolvia distribuir presentes comemorando esse aniversário, né?
Então, essa é uma das explicações primeiras, né? Não, então, estou explicando que o Papai Noel existe. É só as diferenças, assim. Então, isso, né? Uma das formas de mostrar que ele existiu, né? Ele existe, foi realmente através desse santo, que é considerado um santo, que é o Santo Nicolau, né? Mas, estudando mais para trás, e aí a gente vai para 5.000 anos atrás, né? Na Sibéria, nessa época, era uma época, né, como eu disse, importante, né, por conta das mudanças de estação. E lá, né, no hemisfério norte, tá o inverno, né? Então, por isso até os presépios, né, tem a coisinha da bola de neve, tudo, que pra gente aqui no hemisfério sul não faz sentido nenhum isso, porque a gente está no verão, está no calor, né? E, na verdade, eu tenho um amigo, um xamã, que ele sim é um xamã, eu não me considero um xamã, né? Que ele fala que no sul a gente deveria comemorar ao contrário, né? As festas. Quando é festa, por exemplo, no Natal, nós deveríamos comemorar o São João. Por quê? Porque aí sim é calor, a gente faz fogueira, pula fogueira, essas coisas, e não fica morrendo de frio, né? No Natal, assim. Então ele tem traz essa teoria, né? Mas voltando ao Papai Noel. Na Sibéria, nessa época, era uma época bastante importante. E o que acontecia? O xamã colhia cogumelos, né? E é um cogumelo que tem na Europa, que chama Amanita muscari, que é um cogumelozinho dos Smurfs, né? Que ele é vermelhinho com bolinhas brancas. Que é inclusive por isso que o Gargamel fica buscando bichinhos azuis, né? Ele come os cogumelos e fica tendo alucinações. Mas o pessoal fazia rituais mesmo com esses cogumelos, né? Então, o que fazia? O xamã buscava esses cogumelos e distribuía para as pessoas que eram boas, né? Então, por isso que a gente até hoje fala, né? Ah, se você não se comportar, se você não for bom, se você não for bom, você não ganha presente, né? E o que isso significava? Lá atrás, não era significava se você foi bonzinho, se você... Não, para você fazer um ritual com uma planta de poder, você tinha que estar minimamente alinhado, né? Porque senão é capaz de surtar, de passar mal, de ter alguma questão. Então, você ser bom não tinha a ver com ser bonzinho, né? Não respeitar a mãe, isso. Não, tinha a ver com você realmente estar alinhado minimamente, né? Espiritualmente, psicologicamente, né? E aí sim você ganhava o presente, que era o quê? O cogumelo, para quê? Para se conectar com os espíritos e ganhar os presentes que o mundo espiritual podia lhe dar, né? E é interessante porque nessa tradição mesmo, então o velhinho, que normalmente o xamã é um velho, né? Distribuía esses presentes e as pessoas faziam esses rituais na chaminé. Por quê? Porque está muito frio, né? No inverno siberiano, bem, né, norte da Europa. Então, eles faziam esses rituais na frente do fogo. Por quê? Porque o fogo também é um elemento muito importante, né, que a gente vai falar mais para frente, para o xamanismo, né, os elementos mesmo. Então é bem interessante, porque aí traz da onde nasceu o Natal, né, e que a gente conhece. E um outro símbolo bastante importante, né, é a árvore de Natal. Alguém aqui sabe da onde vem esse símbolo, árvore de Natal? Dê um oi? Não? Então, árvore de Natal. Também, né, isso. Europa, norte da Europa, os siberianos. E aí aqui tem um pouco, né, todo o povo ali, os celtas também, né? Que eles acreditavam? O que acontecia? Lá era o inverno, né, nessa época. Então estava muito frio. E aí o que eles faziam? Pegavam uma árvore, normalmente um pinheiro, da floresta, tiravam ele com raiz e tudo,
né, punham num vaso e colocavam dentro de casa e enfeitavam essa árvore. E convidavam, faziam alguns rituais convidando os espíritos da floresta, né, os elfos, gnomos, duendes e todos esses seres que vivem nas florestas, né, para terem um lugar quente, seco e gostoso, aconchegante, para passar o inverno. Então, a árvore de Natal, né, que a gente hoje, umas árvores de plástico, que, né, era uma árvore de verdade, onde chamavam seres da floresta para ir para dentro da sua casa, né? Então, eu vejo que para mim, o que eu acredito no xamanismo muito, né, essas ressignificações, né? Então, você passar um Natal pensando ou realmente no nascimento de Jesus, ou pensando que, olha, é uma época que está mudando a energia do planeta, né? Uma mudança de estação, solstício, equinócio, e chamando isso, tendo essa conexão com a natureza, né? Então, fazer uma árvore de Natal, mesmo que seja pequenininha, chamar, lógico que aqui está verão, né? Tá calor, não tem esse problema, mas chamar os seres da floresta para estarem com você, estarem com a sua família, na sua casa, eu acho que é um presente muito grande, é muito bom, assim, né? Então eu gosto muito desse lado do xamanismo, assim, sabe? De coisas simples. Até eu estava conversando com o José, né? Que eu sou uma pessoa que trabalha com xamanismo diferente, porque eu não tenho nenhuma pulseira, nenhum colar, cocar, nada disso, assim. E eu tenho amigos, muitos, né? Que quando vão fazer esses rituais, esses trabalhos, ou até falar disso, eles usam esses esses objetos, né? Que para eles é importante. E é interessante que para mim eu não sinto que é importante. Se eu usasse seria mentira, seria uma máscara, assim, sabe? Ah, para vocês acreditarem mais em mim, assim, né? Para ficar mais bonito. E eu acho que isso vai completamente contra o que o xamanismo, que a espiritualidade, né, traz, que é verdade, que é honestidade, né? Então eu é isso, né? Sou um xamã, né? Às vezes faço trabalho que eu também isso. Ah, uma coisa interessante. Só deixa eu terminar. Faço trabalhos xamânicos, mas não tenho esses aparatos, né? Apetrechos assim. E lembrar uma coisa, né? Eu falo, o Max até falou, xamã. Eu não me considero um xamã, mas eu acredito que todos nós somos xamãs, né? E a tradução mesmo para xamã é um ser, né, uma pessoa que consegue caminhar pelos mundos, né? E aí o que eles consideram? O mundo físico e o mundo espiritual. Então o xamã é uma pessoa que consegue caminhar no mundo físico e uma pessoa que consegue caminhar no mundo espiritual. Então que tem, consegue ver, consegue sentir, né? Tudo isso. Então eu acredito que todos nós somos xamãs. E se ainda não somos, é porque estamos adormecidos, porque esquecemos como podemos fazer isso, porque todos nós temos essa capacidade, né, de viver aqui no mundo físico, mas também viver no mundo, passear pelo mundo espiritual, receber informações, receber ensinamentos. E até por isso que eu, né, um dos trabalhos que eu mais gosto é o trabalho dos animais de poder, porque é isso, é uma meditação onde você vai para o mundo espiritual mesmo, e lá você encontra os seus animais, e você troca informações com eles, né? Então é algo bem rico, assim, que eu acho que ajuda a enraizar essa informação, né? De que realmente todos nós somos xamãs, assim, né? Temos essa qualidade. Tudo bem por aí? Tudo. Arrou. Arro, né? É, é interessante, muitas tradições xamânicas falam muito arro, né? E, e é como se fosse um amém, assim, é isso aí, assim, né? Eu acho que traz força. Quando a gente faz alguns trabalhos, a gente, né, traz essas informações, esses nomes, assim, para honrar mesmo as tradições, né?
vamos lá. Então, assim, mais um outro tema que eu estudei bastante e que até o Max me incentivou a estudar um pouco mais ainda, e que eu quero realizar uns trabalhos com relação a isso mesmo, é o trabalho de os ritos e passagens, né? Então, isso dentro das tradições xamânicas são bastante importantes. Ritos de passagens, né? Então, em certos momentos na vida, fazer um ritual para mostrar aquela passagem, né? Então, estudando as tradições xamânicas, todas elas têm, né, rituais para quando o menino vira homem, para quando a menina vira mulher, né? E diversos outros, né? O próprio casamento, a morte, o nascimento, né? Na verdade, o primeiro é o nascimento, assim, né? Então, comemorar, festejar, ter essa força, né? Então, fazer um rito de passagem, onde a mulher se tornou mãe ali naquele momento, né? Aquele ser virou uma criança, um bebê, né? E, e é interessante ver esses estudos, né? Porque eu estudando mais esse aspecto do trabalho do masculino, né? Que eu venho estudando, venho trabalhando com isso, a questão do homem, de ser homem, né? Os alegrias e tristezas, os desafios de ser homem. Eu vi muito forte como esses rituais, a perda desses rituais trouxeram prejuízos mesmo para as pessoas, né? Enquanto indivíduos e também enquanto sociedade. Então, por exemplo, a questão de o homem não saber a hora que ele deixou de ser menino e virou homem, né? Então não tem um momento. Então você vê meninos de 15 anos se portando, vivendo como homens, né? E também vê homens de 30 anos se portando como meninos, né? Assim, não tem essa tradição. Que o exército fazia um pouco esse ritual, né? Então os homens iam para o exército, ficavam lá afastados, né? Da família, da mãe principalmente, né? Então a constelação familiar também vem afirmar isso também, né? Então nos estudos aí trouxe essas informações e a gente vê como elas vão todas, né, se conversando mesmo. Então, da questão disso, de saber quando, olha, agora você é homem. E nas tradições xamânicas, muitas vezes esse momento é isso, né? O homem ia para junto dos homens e a menina ia para junto das mulheres, né? Normalmente da menina era a primeira menstruação, né? E dos homens era mais ou menos essa idade também, que antes era meio 13 anos, assim, né? Então, 13, 15 anos, o menino virava homem. Né? Pra gente, depois acabou virando 18, né? Essa questão disso da faculdade, entrar na faculdade, entrar no exército, né? Que acabou trazendo. Mas antes era muito mais jovem. Porque também a expectativa de vida era muito menor, né? As pessoas viviam menos mesmo, né? Nessas épocas, aí, 5 mil anos atrás, né? Então, muito cedo, o menino virava homem. E aí eles, normalmente isso, o menino ia para os homens, a menina para as mulheres, e tinha os rituais, né? Normalmente, os rituais da mulher tinha muito a ver com a própria menstruação, de ir para a terra, de regar as plantas com essa menstruação, honrar mesmo esse momento, né? Agradecer à natureza, aos deuses, às deusas, tudo isso. E muitas vezes a maioria dos homens tem a ver com um certo sacrifício, né? Então é interessante que isso, né? A mulher, através da menstruação, sente incômodos, dores, né? Claro que quanto mais alinhada ela está com a sua natureza interior, né? Segundo estudos aí dessas tradições, menos ela tem esses incômodos, né? Mas os homens, eles tinham rituais muitas vezes de prova mesmo, né? Então, matar um animal, né? Então envolvia sangue, ou ele mesmo, né? Tipo, fazer algum gesto onde que ele
tirasse sangue dele, assim, né? Então, um corte, um furo, alguma coisa. E tem, nas tradições, se a gente olha, assim, tem umas coisas bem bizarras, assim, mesmo, assim, que olha, é até meio maluco, assim, sabe? Tem uma tradição africana que até hoje eles fazem isso, assim, né? O governo está tentando proibir e tudo, que eles pegam umas abelhas, assim, que são, tipo, marimbondos super violentos, colocam dentro de uma luva, o jovem tem que enfiar a mão lá dentro e contar até sei lá quanto, assim, sabe? Então, algumas coisas, às vezes, meio bizarras, assim, para nós, né? Mas que para essas tradições envolvia isso, o homem, né, o menino virar um guerreiro, então ele precisava fazer uma prova de força ali, né? E isso é bem importante, né, para mudar a energia mesmo, para mudar a energia da pessoa, assim. E eu vejo que a gente perdeu isso, e eu hoje fazendo esses estudos, né, eu vejo que quanto isso é importante mesmo, fazer um resgate disso para a gente conseguir se alinhar. E eu por mim mesmo, né, tipo, isso quando eu tinha 20 e tantos anos, me perguntava, eu me sentia jovem ainda, assim, né? E até tem agora, eu vi umas matérias assim falando que não, agora a pessoa é jovem mesmo, só pode ser considerado homem adulto com 29 anos, né? Então vão indo cada vez mais para frente, assim. E não sei, né? Pela minha experiência que eu vejo, eu acho que não, isso não é bom. A gente está adiando aí uma maturidade que a gente, né, tem condição, quanto homens, mulheres aí com 20 e tantos, de ter essa maturidade mesmo. E outros rituais, né, e é bem interessante que para mim, eu já vim estudando um pouco esses temas, mas para mim fez muito sentido, foi o casamento, né, então quando eu casei, você está prestando atenção aí que eu estou falando? Você nem está me ouvindo? Então quando eu casei com a Nandini, né, Tá engraçado isso aí. e a gente, né, buscou fazer aí uma cerimônia bem especial, assim. Eu percebi isso, sabe? Eu senti, falei, nossa, mudou alguma coisa em mim, assim, né? Então, agora eu sou mais homem, assim, né? Agora eu tenho uma outra energia, tenho uma outra responsabilidade, assim, e não senti só isso como um peso, né? Mas senti como uma energia mesmo, assim, né? Então, vindo mesmo da tradição, vindo dos ancestrais, né? De toda essa egrégora mesmo, assim, né? Então, para mim, nesse momento, assim, eu já tinha conversado com o Max, ele já tinha me incentivado a estudar mais esses temas, né? Mas aí, para mim, naquele momento, foi uma prova viva, assim, da importância, da realidade desses ritos de passagem, o poder que eles têm de fazer uma diferença na vida da pessoa mesmo, né? Então, é algo que eu Legal falar do valorizo. João de Ferro, né? E tem, né, um livro que chama João de Ferro que fala um pouco isso da questão do masculino, que são poucos livros, né, que falam isso, da questão do masculino mesmo, e esse daí que o Max que me indicou também, é muito legal, muito forte, assim, e traz esse ensino mesmo, né, ele explica um pouco por que isso acontece, tudo, através de mitos, né, de uma fábula, assim. Então é algo bem interessante, assim, os homens realmente vale a pena mesmo ler esse livro. Então, acho que teria muito mais para falar, né, sobre isso, ritos e passagens, mas estou querendo aqui trazer um pouquinho de tudo, assim, então sinto que isso é importante. E é interessante que hoje o Dragon Dream, né, que é uma técnica, uma ferramenta aí de projetos e está bem famoso, ele também traz isso, né? A importância de você ritualizar o começo de um trabalho e também o final, né? Então, isso é algo bem interessante. E tanto isso como celebrar, quanto também ter um luto, né? Então, uma morte, um final
uma separação, uma saída às vezes até do próprio emprego, alguma coisa assim, né? Como é importante às vezes também honrar esse momento de luto, né? Então tá bom, ok, né? Passou esse momento, foi. Então tanto celebrar conquistas quanto celebrar o luto, né? De uma certa forma, assim. Então isso é algo que para mim, dentro desse xamanismo prático, né? Que eu vivo e que eu busco compartilhar e que vim hoje compartilhar aqui com vocês, tem a ver com isso também, né? De se conectar, então, isso, né? Com essas festas que tem, de buscar entender qual que é o significado dessas festas, como que tem por trás disso, né? Por exemplo, o São João, né? Que faz fogueira, que faz tudo, né? Nas tradições xamânicas, é festa para quê? Para fertilidade, para abundância. Então é isso, né? E é interessante que nas festas de São João tem o casamento, né? Que é isso, é a abundância, a festa da fertilidade, né? Porque isso dentro de uma tradição católica só pode fazer sexo depois do casamento. Então tem a ver com isso, com energia sexual também, né? Então é algo que a gente vai vendo, essas informações elas se ligam, elas estão conectadas, né? Porque eu sinto que a espiritualidade, né, como uma entidade assim, que não tem forma, tudo, por mais que os humanos foram corrompendo as coisas, ela vai dando um jeitinho de guiar, de organizar as coisas para não se perder essa linha, né? Então eu vejo que é bem importante assim trazer essa energia, né, de comemorar, de celebrar os inícios, finais, fazer esses ritos de passagem, assim. E eu acho que isso é bem importante para nós, né, cada vez mais trazermos isso para nossa cultura, para nossa vida, para nossa família, né, os nossos filhos e tudo mais. Então acho que isso é algo bem valioso, assim, que eu vejo isso do simples, né? Não sei, eu poderia aqui estar falando de coisas super complexas e viagens mesmo, assim, né? Tanto que eu já experienciei quanto que eu estudei, mas para mim isso, xamanismo é simples, ele não precisa de um cocar, né? Ele precisa isso, de a gente entender um pouco mais profundamente as coisas, de a gente poder, né? Fábio, eu não gosto muito disso, né? Mas isso, o livro tem. Eu também vi ele muito caro, tem em PDF. Então eu posso te passar. Eu não gosto muito de baixar livros em PDF, né? Mas como ele já não está mais sendo editado, nada, eu acho que Não acha, né? não é, Valeu, eu quero sim. não é muito mal assim para o autor, né? E uma outra coisa que eu queria trazer aqui, assim, principal, né? Então foi que eu pensei, depois a gente pode aprofundar em cada um desses temas, perguntar também, cada um às vezes poder contar algumas experiências que teve com essa energia, com o xamanismo, tudo, né? Mas que eu queria trazer é a questão dos elementos, né? Então eu vejo que é isso, como a tradição xamânica está muito ligada com a natureza, né? Os elementos, os 4 elementos, que na verdade, né, eu acredito que são 5, são muito importantes, né? E eu vejo que até um trabalho que eu fiz, um curso, né, e que ajuda a trabalhar, é um trabalho de vários encontros, assim, chama o Voo da Águia, que a gente trabalha bastante com esses elementos, né? Então é um curso de vários encontros semanais, tudo que eu estou querendo remodelar para fazer um com base mais nas minhas vivências, né? E não esse curso pré-formatado de que eu fiz o curso e me formei, né? Mas lá, como toda tradição xamânica, trabalha muito esses elementos da natureza, né? Então a água, terra, ar e fogo. E aí eu queria trazer um pouco essa informação para compartilhar, para que vocês possam refletir um pouco mais profundamente, né? Como que vocês se relacionam com os elementos, né?
Então é muito normal na cidade a gente se relaciona de uma forma assim completamente superficial, né? Não estando presente mesmo nesses momentos onde que a gente se conecta com os elementos. E eu acredito muito no poder, né? Porque esses elementos, os 4 elementos, eles são a essência da natureza. Na verdade, a essência dos nossos corpos, a essência da matéria, né? Então, como isso, eu trabalho, né, fazendo leitura de aura, limpeza energética, alguns outros trabalhos, né, Reiki, Diksha, tenho, né, formação, assim, trabalho com diversos terapias energéticas e em muitas dessas que eu faço eu sinto isso, né, para mim ou para as pessoas que eu atendo, a importância delas ou se reenergizar ou também de se limparem, né? E eu vejo que os elementos da natureza são os principais veículos, as principais ferramentas para fazer esse trabalho, né? Então a água que está muito ligado, né, à energia do feminino, dos sentimentos, e é isso, a gente toma banho, né, todo dia, acorda, lava o rosto, né? Então, tipo, se a gente, nesses momentos, a gente se conecta mesmo com esse elemento água, né? Inclusive até de conversar com ele, né? De pedir, falar, ó, água, limpa aí, né? E porque é isso, quando a gente está tomando banho, a gente está limpando o nosso corpo físico, mas a gente está limpando a nossa energia, nossas tristezas, nossos sentimentos, né? E automaticamente, com certeza, a água faz isso. Só que se a gente tem consciência, se a gente fala, se a gente traz essa força, traz essa energia, isso se torna muito mais forte, muito mais poderoso, né? Então eu tenho muito essa experiência, assim, sabe? Às vezes está ali meio chateado, meio conturbado, triste, com raiva, tomar um banho, né? Vai tomar banho mesmo, assim, sabe? E aí quando toma banho não só, sabe, ficar lá, mas água limpa que tira, assim, sabe? Tipo, e aí passa a mão mesmo no corpo, pedindo para tirar aquele sentimento, aquelas tristezas, aquela raiva, né? Então eu sinto que isso é muito forte, né? Quando se começa a fazer isso, tem uma mudança, tem uma sensação. Então eu dou essa sugestão, né? Porque eu acho que tem muito a ganhar, né? Cada um com isso. Eu sinto que essa doença do planeta, né? De a gente estar destruindo o planeta, tudo, tem a ver com essa falta de conexão com a natureza. Então, essas formas são formas reais, diárias, legítimas, de a gente se reconectar com a natureza, né? E aí a gente vai começar a prestar atenção, né? Se a torneira está ali vazando à toa, essas coisas, eu acho que é uma coisa a gente pensar para cuidar do planeta, para não gastar dinheiro com a conta de água, tudo, mas quando a gente começa a conversar com a água, sentir o poder dela, ela mesma vai falar para nós, né? Ou, né, tá aqui, não usa não, cuidado. Tudo. Então eu sinto isso. E também a água como nutrição, né? A gente vive, na verdade, no planeta água, né? E ele tem essa força, esse poder de nutrição. Então, de realmente, quando a gente beber água, a gente trazer essa informação de vida, dessa luz que ela tem, né? E aí, energizar ela, né? Até tem o cientista lá, o Matsuru Moto lá, né? O Moto que fazia os cristais de água, tirava foto dos cristais de água e rezava na água e via os cristais, xingava a água e via os cristais. Então a água tem esse poder de carregar informação, né? Então se a gente pega uma água, né, agradece ela e bebe, a gente está bebendo essa gratidão, bebendo essa energia. Então acho que isso faz uma diferença mesmo, assim, sabe? Pra gente. E os outros elementos, né? A terra, que ao mesmo tempo que a gente pisa aí, eu acho que também na cidade é onde que a gente às vezes menos consegue se conectar, né? Quem tira o sapato e vai pisar na grama, vai pisar na terra. Quem dá um abraço numa árvore, né? Até virou uma piada, né? De quem é hippie, né? Ah, vai abraçar a árvore, né? Tudo.
porque realmente, né, a árvore lá, ela tem antenas para o céu, ela tem raízes para a terra mesmo, então ela tem um poder. Se a gente, meu, tá nervoso ali, abraça a árvore, sabe, ela descarrega mesmo. Se a gente pisa na terra, né? E eu acho que o jeito mais simples também é um vaso com as plantas, né? Você tem um vasinho ali na sua casa, quando você rega ele, você se conecta com ele, né? Você vê o vegetal mesmo, que tem essa energia de terra, assim. E é bom porque é isso, quando a gente precisa, sabe, de sustentabilidade, né? Eu agora, a gente acabou de se mudar aqui para São Paulo, né? Precisando de uma base, ter uma estruturar aqui os trabalhos assim. Eu sinto muito isso, assim, sabe? De às vezes encosto numa árvore, estou andando na rua, encosto numa árvore, toco numa planta, ou me dá essa base, me dá essa terra, me ajuda, assim, né? Então, de ter essa conexão ajuda muito, assim, né? Eu vejo que tem esse poder. E tem porque a gente está afirmando para nós mesmos, né? Assim como o filme O Segredo, o livro O Segredo, né? Tipo, a gente pedir para o universo aquilo que a gente quer e o universo vai dar. Mas também, além disso, eu acredito na energia desse elemento, sabe? Existe mesmo seres, né? Que falam aí, cada elemento tem os seus seres mesmo, né? Então, as sereias, as ondinas aí para o elemento água, os gnomos, duendes para o elemento terra, né? Cada elemento tem os seus seres aí que ajudam mesmo. Se a gente conversa com eles, se a gente colabora com eles, se a gente pede, eles fazem o trabalho com a gente. O elemento ar, né, que sinto que pode ser simples uma brisa, mas também os incensos, as defumações, os cheiros, né? Então também são algumas coisas bem importantes. Daí também vem a própria aromoterapia, né? Que tem poderes aí de cura muito fortes e que está muito aí acessível para a gente, mas que muitas vezes poucas vezes a gente usa tão consciente, a gente se dedica para isso. Então acho que é algo que eu sinto que esse xamanismo traz essa energia, sabe? De se conectar com esses elementos é algo que nos traz para a presença, que é o que todos os mestres falam, né? Você está ali no momento, presente, vendo o que você está fazendo, sentindo, né? Então acho que os elementos eles ajudam a te conectar na presença. E é isso, né? O ar traz essa leveza de a gente sabe também isso. Tem um ditado, né, xamã, assim, que uma historinha, né, que o cara vai lá pro xamã e fala, eu tô doente, né, faz tanto tempo que eu tô doente. Aí fala assim, então me responde uma coisa, há quanto tempo você não dança, né? E aí o cara, sei lá, muitos anos, né? Então isso sabe, eu sinto que tem a ver com esse elemento ar, né? De mover, de dançar, de movimentar as coisas também. Então, próprio em casa, né? De mudar às vezes as coisas, as energias, assim, o elemento ar traz essa vibração mesmo, né? E o elemento fogo, que para nós hoje em dia a maioria se conecta com ele somente no fogão, né? Que é um fogo insosso, assim, né? Um fogo que não queima direito, mas que tem, né? Muita gente, algumas religiões, tudo, acendem velas, tem essas tradições mais fortes, assim. Então, que é algo que também, né? O fogo tem um poder de transmutação muito grande. E eu acredito muito nisso, né? Às vezes vem uma visita, tem uma festa na sua casa, alguma coisa, você fica uma energia pesada, movimentou muita coisa, ou teve uma notícia muito ruim, alguma coisa, né? Forte ali que moveu a energia, sabe? Disso, de acender um incenso, de acender uma vela e falar com ela, né? Ó, elemento fogo, né? Transmuta essa energia aqui, sabe? Então, de poder ter esse diálogo mesmo, né? De tomar um vento, abrir a janela e tomar um vento e pedir para o vento, olha, tira aqui o que não é meu, né? Me dá essa brisa fresca, essa vida, essa vitalidade. Então, eu acredito muito nessa maluquice, né?
de conversar com os elementos. Eu acho que isso é algo que tem a ver com o xamanismo, né? De você realmente acreditar em algo invisível, de acreditar na natureza, acreditar nos seres da natureza, e que você pode fazer essa troca com eles, né? Você pode ajudar eles, pode ajudar a natureza e pedir ajuda para que eles tragam benefícios, tragam ajuda para você, assim, né? Eu tenho experimentado realmente coisas muito positivas com esse meu trabalho, né? E um último elemento que no xamanismo, né, os mais tradicionais, eles não trabalham com isso, que é o éter, né? Mas que eu acredito que é a pura espiritualidade mesmo, assim, né? Então, de a gente se dedicar um minuto para nós, para meditar, né? Aqui antes de a gente começar a roda, a gente fez um minuto de silêncio, né? O Prem Baba, que é meu mestre, meu guru, que também me ensinou muito o xamanismo, porque ele estudou muito o xamanismo também, né? Ele tem a campanha Um Minuto de Silêncio, então pedindo para as pessoas pelo menos fazer 1 minuto de silêncio por dia, né? De fechar o olho, de se desligar para o mundo lá fora. Eu acho que isso é o elemento éter, né? Que é o silêncio, que é a espiritualidade em si própria, assim, né? Que todos esses outros exercícios ajudam, mas que esse, né? Às vezes a gente é o mais etérico, é o mais volátil de todos, assim, né? Então, isso é um pouco que eu queria trazer para vocês. Vai lá, Gil, sem problema. Não se preocupa, não. E aí eu queria ver, né, ouvir um pouquinho, quem tem experiência, Porque é isso, eu tenho alguns trabalhos que muitos eu faço presencialmente, mas eu quero também abrir para que a gente possa fazer esses trabalhos e aí sim organizar, né? Então, ser um evento de 1 hora, de 2 horas, aí pedir para todo mundo estar mesmo num lugar sozinho, quieto, né, que possa fazer esse trabalho sem interferência, né, de ninguém, assim, mas que a gente possa fazer alguns trabalhos também, mesmo sendo à distância. Mas também quero ver se a gente tem a oportunidade aí de juntar o pessoal do The Tribe São Paulo para que a gente também faça alguns rituais, alguns trabalhos aí presenciais, né? Boa. Eu tenho visto muito também tambor xamânico, né? Muitos rituais. Como chama aquele da tenda? A tenda do suor, o Temascal. Você já conduziu também, Temascal? Então, eu já conduzi em parceria. Já conduzi algumas vezes em parceria o Temascal. Mas é que eu não sinto que é o meu trabalho. Porque eu sou muito elemento fogo. Dentro do Temascal, eu não me sinto muito confortável. Assim. Eu tenho dificuldades pessoais em ficar lá cozinhando durante 2 horas naquele fogo intenso, assim, sabe? Então eu fiz já trabalhos muito legais, mas não sinto que é meu trabalho, assim, né? Que é meu elemento, assim. Diferente do Animais de Poder, que é isso, eu consigo ver animais, eu consigo conversar com eles, eu sinto que sabe, tá aberto para mim, assim, essa energia, né? Então é algo que no dia a dia que eu fui sentindo, assim, né? Mas eu tenho amigos que conduzem também, já conduzi junto, né? E é legal, assim, mas são trabalhos fortes. E o tambor xamânico, na verdade, o tambor é muito forte para o xamanismo, né? Eu acho que ele é bastante forte também para o xamanismo norte-americano, que é um dos principais aqui para o Brasil, né? Como isso, todas as influências americanas aí que a gente tem, inclusive do xamanismo. E eles trabalham muito com tambor também, assim, e tem muitos trabalhos de cura, força, assim, e é bem interessante mesmo. Assim. Legal. Alguém aqui quer compartilhar alguma história de ritual xamânico? Ou curiosidade, ou pergunta, né? Boa. O que quer tirar a sua tenho medo de dar algum eco aqui, seu. Eu pergunto direto, que é mais fácil, para mim é mais fácil, já está aqui.
Não, minha pergunta é sobre esse ritual da passagem do menino para o homem, né? Se existe alguma coisa que. Existe algum ritual que, não sei, que você já fez ou que dá para fazer, assim. Não, não que tenha que enfiar a mão numa luva cheia de abelha, mas se existe alguma coisa assim para dar uma. Não sei, eu me interesso por isso, na verdade. Então, eu tenho estudado bastante isso e com algumas pessoas que fazem alguns rituais, tudo, e, e realmente eu estou começando a elaborar o ritual, assim, né? Pegando um pouquinho de cada tradição, assim, e fazendo um que faça sentido, né? Normalmente nesses rituais exige esse isolamento, né? Então ir para uma floresta, ir para um sítio, né? Pelo menos assim, então ir para um lugar de natureza mesmo para fazer esse ritual, para vivenciar isso. Então os homens, né? Longe então das mulheres, né? E fazer isso. Então é algo que eu estou construindo, né? Estava num processo aí de construir com algumas pessoas, mas me veio de aprofundar mesmo nesse trabalho e de fazer. Inclusive, já tive até alguns pais assim falando, né? Pô, não tem esse trabalho com masculino com os jovens, né? Fazer esse ritual, tudo. Então é algo que está começando a se construir, assim. Mas acho que é algo que esse ano ainda vai sair, sim, para a gente realizar. Aí vamos junto aí para a floresta. Então, uma outra coisa que as tradições xamânicas, né, todas elas diversas, assim, trabalha muito são com as limpezas, né? Então, a maioria das pessoas acabam conhecendo um pouco mais aqui, acredito, por conta da Umbanda, do Candomblé, né? Que tem que ainda segue, né, bastante das tradições mais ancestrais, das tradições mais xamânicas africanas, né? Que são os processos de limpeza. A maioria deles envolve banhos de ervas ou até defumações, né? Então isso é algo muito muito forte dentro do xamanismo, né? Então de fazer rituais de limpeza. Inclusive o tabaco, né? Ele é uma das principais plantas de cura, de limpeza, né? Muitas tribos utilizam eles, né, para como um mensageiro, né, dos céus, mas também como rituais de limpeza. E é daí que vem um pouco essa tradição bastante de fumar tabaco para se limpar, tudo, e que hoje virou aí, né, um vício mais puramente aí através dos cigarros normais, né? Mas isso é algo muito muito importante para as tribos, né, para os xamãs e toda essa sabedoria ancestral, de ter essa limpeza. E é algo que realmente para nós, principalmente dentro de cidades, de capitais, não temos muito isso, né? De a gente se limpar energeticamente, né? Então é algo que né, eu falei um pouco desses elementos, principalmente para trazer essa informação, mas queria então ressaltar aqui, porque eles acreditam que muito a cura de muitos problemas está nisso, né? Na questão de a gente não se limpar. Então a gente vai acumulando, carregando energia atrás de energia e aquilo vai se condensando, inclusive virando doenças no corpo físico, tudo, né? Eu hoje em dia no trabalho que eu faço de autoconhecimento acredito muito mais, né, na questão disso de desrespeitar aí as leis, né, tanto espirituais quanto as leis sistêmicas e tudo isso que vai acarretando mais e mais, e que não é acender um incenso que vai limpar e vai destravar tudo isso, mas eu acredito que isso ajuda também, né, que fazer esses movimentos, e se você faz com consciência,
né? Então isso, puxa, né? Minha família tem uma lei aí sistêmica que está quebrada, tem, né? Eu sinto que tenho karma porque fiz muito mal para algumas pessoas naqueles momentos, né? Então, se você tem essa consciência, quando você faz esses rituais, essas limpezas, e você lembra disso, tudo isso ganha muita força, né? Então, eu vejo que não é só fazer por fazer, né? Mas é fazer buscando trazer essas lembranças, essa consciência e colocar a intenção mesmo, né? De curar, de limpar, seja através de qualquer processo de limpeza, tanto esses que eu trouxe aqui, mas através dos elementos, como também muitos outros que podem, né, vir a ser. Assim. Mas fala alguma aí pra gente, sei lá, alguma coisa prática pra gente fazer em casa, assim, pra dar uma limpada, tipo, isso que você falou, né, quando vem alguma energia de fora, alguma coisa alinhada, esquisita, assim, o que dá pra fazer em casa, tipo, fácil, assim, manjericão, defumação, banho, o que... Assim, eu como meu nome, que é o nome que eu recebi do Prembaba, né, Agni, é fogo, né? Então eu sou ariano também, que é o elemento fogo, então para mim o principal elemento que eu me relaciono é o elemento fogo. Então eu vejo que também isso é importante, de você sentir qual elemento que ressoa mais para você, né? Que às vezes pode ser o seu próprio elemento ou pode ser até o oposto, né? Porque ajuda a contrabalancear mais ou simplesmente um que você gosta, né? Tipo, eu gosto muito de cheiros, né? Então eu vou acender um incenso, né? Então eu vejo que de você sentir mesmo, né? O que é, mas isso, vela, incenso, são formas simples, fáceis e básicas, né? Que resolvem, que traz uma grande força, né? Eu sinto que o elemento fogo, ele tem muita força, então, né, acender uma vela, assim, ele traz bastante força mesmo para conseguir transmutar essa energia. Mas pode, né? Até isso, às vezes, até quando a gente está limpando casa, assim, sabe? De colocar energia, intenção ali naquela água, né? De isso acontecer, de fazer essa limpeza, que não seja só uma limpeza física, mas que também seja energética, né? Eu vejo que quando a gente coloca a intenção, as coisas se multiplicam, né? Isso eu aprendi através de ensinamentos de muitos mestres diferentes, mas também através da minha experiência própria. Assim. Oi, posso fazer uma pergunta? Oi. Estou lembrando de um trabalho com você que eu participei lá em Piracanga, e uma das partes era a gente ter um questionamento e, de repente, andar um pouco pela natureza, no sentido de como a gente trabalhar algumas respostas. Você podia dar uma préviazinha, porque esse seria um super interessante que o pessoal ia adorar, se alguma época a gente puder ir para fazer. Mas essa questão de, às vezes, natureza, a gente tem respostas para alguns questionamentos nossos, né? Você gostou desse trabalho, né? Te tocou. Então, eu lá em Piracanga, né, que eu morei 7 anos lá, nessa comunidade Secovi, lá na Bahia, eu fazia uns retiros, né, que a gente chamava de retiro xamânico, e tinha diversos trabalhos, né, diversos rituais e processos que a gente passava. E um deles chamava Oráculo da Natureza, que é a gente trazer algumas perguntas, né, para alguns desafios que estivesse vivendo ali. Então, trazer isso e aí depois a gente sugeria a pessoa fazer uma caminhada na floresta
e buscar ouvir as respostas, o que a natureza estava oferecendo de respostas, né? E era muito incrível, porque a pessoa, alguns até que moravam ali, né, tudo, saía e via tipo uma árvore que nunca tinha visto, uma folha de um jeito, de uma forma assim. Então era bem interessante isso e que tem a ver com essas coisas dos índios também, né, do xamanismo assim, sabe, de buscar as respostas que o universo te dê, que né, a natureza traga as respostas para alguns desafios, para algumas perguntas, né? Claro que muitas coisas a gente precisa às vezes, né, dos rituais para realmente fazer uma limpeza mais profunda, para receber uma conexão mais profunda, mas também de buscar, né, essa conexão com a natureza. Então, de olhar a natureza e ver o que ela pode nos ensinar, o que ela pode trazer de informação, e não só sobre ela, sobre o abstrato, mas sobre uma pergunta real, né? Puxa, estou em dúvida de fazer uma coisa, e pedir para a natureza mostrar assim também. Então, esse era um ritual, lógico que fazendo isso dentro de um ritual, dentro de uma egrégora, né? Desse retiro xamânico, assim, tinha uma força onde era impressionante, assim, as respostas eram incríveis, assim. Mas tem tudo a ver com essa energia de buscar se conectar com a natureza, né? Então acho que tem muito a ver isso, assim, né? Tanto que é isso, eu sou vegano, né? Eu sinto que esse trabalho todo que eu faço me ajuda muito a sustentar de uma forma leve essa escolha, né? Que é difícil, é desafiadora, né? Se privar de comer um monte de coisas e até delícias, né? Mas aí eu sinto que isso, que né, o xamanismo me ajuda. Por quê? Porque eu me sinto mais conectado com a natureza. Então, a partir disso, eu sinto um prazer maior em estar conectado com a natureza. E para mim, eu sinto que tá, né, me alimentando, comendo carne, assim, eu estou me afastando da natureza, por mais que seja um animal, né, ele não é real. Por quê? Porque nas tradições xamânicas eles comiam, né? Muitos comiam carne, mas é uma relação diferente, né, do que hoje a gente tem desses como os animais são tratados, criados, reproduzidos, mortos, tudo isso. Eu sinto que afasta muito, né, da natureza, do natural, assim. O oráculo da natureza que você falou é esse? Olha, nossa, não conheço esse. É um oráculo de verdade ou é um livro? Não, é um oráculo. Ah, que legal. Não. É super bonito. Ah, é? Eu consulto ele bastante. Ele trabalha os elementos da natureza e ele dá uma indicação do que significa e um ritual também com o oráculo que você saiu, né? Com terra, tempestade, neve. E é interessante, eu indico esse. Ô, Lele, então tira uma carta pra gente aí pra trazer uma informação pra nós. Vamos lá. Entendendo a energia do The Tribe. E você sabe que eu sou ariana também, né? E todo dia eu acendo uma vela, um incenso. Todo dia. Até fico pensando que as velas deveriam ser mais ecológicas, usar um outro tipo de cera para não ficar usando tanta parafina, porque... Oráculo da natureza, Renata. Karim Gian... Eu vou escrever aqui. Karim Gianazzi. Ah, legal, vou ver também. As cartas não são tão boas, assim, não, ela não escorrega tão bem, sabe, para escolher, mas tudo bem. Mas eu gosto do teor, então eu vou pegar uma pra mim. Bom, saiu a carta 12, que significa árvore.
A árvore faz menção ao despojamento, reverência, adoração e aceitação. Então diz o seguinte: sou fortaleza, raízes profundas, galhos frondosos, sombras abundantes, majestosa e imponente. Mas amo tudo ao meu redor e me dou de coração. Se a árvore surgiu neste momento, é a hora de enraizar-se, fixar-se, parar de ficar voando. Aterre-se, levante seus braços, galhos, e agradeça as dádivas da vida, como nossas irmãs árvores fazem. As árvores são doadoras incondicionais. Dão-nos sombra, frutos, madeira, odores, perfumes, seiva, folhas medicinais, oxigênio. Por isso merecem todo o nosso respeito e consideração. Só temos a agradecer essas criaturas maravilhosas, aprendendo com elas. As árvores só dão e estão aqui para servir, não só a nós, mas a todos os seres da natureza que dependem dela, pássaros, outros animais, plantas menores. Não pedem nada em troca e são felizes com isso. Elas levantam seus galhos ao amigo sol e balançam suas folhas ao vento e presenciam a passagem do tempo por até séculos, falando-lhes da lição de despojamento, doação e gratidão. Daí tem um ritual de enraizamento. Mas depois eu tiro uma foto e mando para quem quiser fazer. Ah, legal. Que bom, que lindo mesmo. Eu acho que o The Tribe tem essa força aí, né? Acho que ele tem esse propósito também de a gente ajudar a enraizar mais os nossos sonhos, as nossas, né, relações, assim. E foi isso, a árvore ama tudo em volta, né? Eu acho que tem muito a ver com a energia do The Tribe mesmo, assim. Legal. Então, pessoal, é isso. Às vezes não falo tanto, talvez teria muito mais coisas para falar, mas eu às vezes tenho uma busca um pouco pelo essencial, e foi isso Boa. que eu planejei por hoje. Mas eu quero isso, de que a gente possa organizar aí um encontro presencial aqui em São Paulo, para a gente fazer algum ritual, e também que a gente possa fazer isso à distância também, por um Skype, aí se organizar, que a gente consiga, por mais que às vezes seja um pouco mais tarde, aí para respeitar também os papais e mamães, né, para que a gente consiga fazer algum trabalho, algum ritualzinho assim, em grupo, para sentir um pouco essa energia, né? Eu acho que vale muito, assim. Acho que vai ser ótimo. Hoje eu vi um evento de mindfulness no Parque Burle Marx. E, nossa, acho que é um lugar lindo para fazer alguma coisa lá. Acho que pode ser bacana. Um parque Legal. que não é tão conhecido em São Paulo, que ele é mais tranquilinho. E é lindo, né? Do paisagista Burle Marx. Então, eu vou te taguear no post para você ver o lugar. Legal, legal. A Nanda, a Renata Barreto também viu. Acho que o mesmo post. Boa. Vamos marcar sim, Agni. Legal, Super legal, super obrigado. Vocês querem falar alguma coisa? The Tribe? Alguém quer contar alguma coisa que aconteceu? Querem aproveitar esses minutinhos finais? A semana que vem acho que tem encontro comigo. Não sei se vocês querem propor algum assunto. Acho que em algum momento surgiu lá o negócio de trabalhar em rede. Agni. Boa. Oi? Né, sobre o que se usa no ritual, né, para estado alterado de consciência, né, que amplia tal, do que se usa para isso. Você tem ideia também de fazer algum trabalho específico que a gente possa reunir um grupo, né, para que a gente possa ter uma experiência aí nesse sentido? Você está planejando uma coisa?
Por enquanto não. Eu ainda tenho que dar um tempo ainda, né? Chegando aqui em São Paulo, tudo reorganizando meus trabalhos, porque fazer um trabalho, abrir um ritual com as plantas, né, medicinais aí é bem forte. Então, por hora ainda não tenho isso planejado, não. Eu preciso receber autorizações aí do astral para voltar a abrir esses trabalhos. Para o futuro, não. Ou você não pretende? Vamos ver, o astral que manda. Nesses trabalhos a gente tem, né, só serve mesmo. Então, ok, pessoal. Agradeço aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Lele, como é que tá aí o seu quarto para alugar? Tiveram mais pessoas interessadas? Tiveram. Tá meio engraçado. Eu tô tentando aprender alguma coisa com isso, assim, né? Teve uma história de um casal fofo, eu tava super, assim, reticente de ser um casal. Que eu indiquei, né? A Camila que eu indiquei, né? E daí não é nem que eles não desistiram desistiram de morar juntos, né? Então foi um negócio maior ainda. Rolou uma briga? Rolou um fight? Será? Não, acho que não. Acho que ainda não estão maduros para essa transição. Mas você gostou deles? Eu gostei. E daí eu tô tratando com uma leveza, assim, porque eu acho que tem alguma história aí que tenho que aprender desse período Sim. Não é um período tão longo, mas acho que tem a ver aí com o meu outono, tem a ver com as últimas folhas que faltam cair do meu processo de separação, né? Então eu tô meio leve com a história, porque eu acho que a resposta ela não vai vir agora, assim, pá, é isso. Então deixa rolar. É o famoso pega, confia, aceita, agradece. Eu divulgo no Facebook, vai rolar rapidinho, Lele. Então, eu penso nisso às vezes, acho que quase todo dia. E tem que confiar que vai vir. Tem que confiar que vai vir gente legal da minha timeline. Não é falta de confiança de forma alguma. É porque de alguma maneira eu tô sentindo que é algo que precisa acontecer de uma forma meio natural, sabe? Acho que é um processo meu. Tá bom. Quando eu acho que eu estiver resolvida com isso, daí pode até ser em jornal, entendeu? Facebook, daí, assim, daí acho que não é uma questão de confiar ou não. Boa. É algo interno. Tô achando que é algo interno. Só fala pro pessoal aqui que você tem um quarto e dá os detalhes aí. Pelo menos quem sabe daqui surge. Classificados Lelê. Então... É que eu separei o ano passado, o apartamento, é um apartamento muito gostoso, muito legal. Uma delícia, maravilhoso. Do metrô da Fradique. E um quarto que era escritório, eu transformei ano passado para ser um quarto mesmo. Uma pessoa veio morar aqui de agosto até abril e ela se mudou e agora eu tô com uma vaca disponível. É isso. Quem tiver mais mandar foto. Você já pensou em fazer Airbnb, assim? Você já pesquisou isso aí ou não? Já, eu coloquei no Airbnb, mas daí eu fiz uma super restrição de datas. Datas? Não é que eu não queira ninguém, de forma alguma. Sim. Mas é que como é um prédio que não tem portaria, eu preciso ver de entregar a chave, feriado eu vou viajar, então tá aberto durante a semana. Sim, entendi. Não, só estou perguntando porque eu faço Airbnb aqui na minha casa, no meu apartamento, desde agosto do ano passado também, e eu só tive experiências boas, assim, até agora. Recebi durante 3 meses um alemão e uma italiana,
muito legais, eles ficaram aqui, viramos amigo, eu deixava a chave com eles, super. Enfim, o Airbnb é bem na base da confiança, assim, também, né? Porque tem o sistema de notas e tal. Sim. Mas, enfim, só dando uma. Porque, para mim, até agora tem sido uma experiência muito bacana, assim, muito boa. Então, e você pode fechar um mínimo, né, de tempo. Se você quiser alugar por 2 meses, alguma coisa assim, você pode botar como um mínimo também, né? Aí só vai. É uma alternativa também, né? Não, sim. Não, eu tô aberta a possibilidades. Eu tava com receio de casal, daí eu falei, não, beleza, casal, Airbnb, beleza, acho que quem chegar vai ser a pessoa certa que tiver que chegar. Isso eu tô bem receptiva, assim, não. Uhum. Talvez o que está acontecendo é alguma coisa minha mesmo de finalizar um processo interno. E acho que é Sim, isso. claro. Ainda não chegou alguém de fato, porque, sei lá, enfim, não quero ficar traçando muitas conclusões, não, deixa Entendi. rolar, mas Não, beleza, maravilha. Boa. tá aberto, o processo tá aberto, assim, e Sim, quem sim. vier vai ser bem recebido, Boa. Legal. Boa. né, Max? É isso aí. Boa. E a outra Letícia? Eu acompanho um monte de coisa da Letícia Hasselmann no Stories. Ela é bem ativa no Stories. Letícia, você tá aí? Conta pra gente o que você tem feito. Será que as pessoas estão? Às vezes não estão, né? Letícia, Oi. eu te acompanho um monte no Stories. Você é super ativa no Stories. Eu Conta pra gente o que você tem feito. Atualiza a gente da sua vida. Então, eu tenho estado sumida justamente porque eu tô tentando, né, navegar aí no sentido dessa minha transição de carreira pro coaching e tô terminando uma segunda formação do Augusto Cury. Aliás, amanhã tô indo pro Rio, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro para Ah, que legal. finalizar. Tem um TCC, uns trabalhos de pesquisa para entregar até o final do ano. E estou estudando muito, estou lendo muito, estou escrevendo, pesquisando, postando, estou investindo nisso, atendendo algumas pessoas ainda gratuitamente. E, enfim, estou caminhando nesse sentido. Ainda não tive retorno financeiro, está bem no início, né? Mas estou fazendo o que posso aqui para ir divulgando e estudando, e, enfim. E você já divulgou no The Tribe? Até já começando a cobrar? Não, assim, já divulguei, eu fiz um PDF que eu deixei o link nas minhas redes, né, com o trabalho e tudo. E quando alguém entra em contato, eu já estou começando a cobrar, mas não ficou ninguém ainda. Então tá bem no início mesmo. Aquele começo assim, entendeu? Ah, mas oferece de novo no The Tribe. Acho que o The Vou Tribe oferecer então. oferece de novo. Oferece um valor mais baixo. Sei É, lá, R$ 100 a sessão. então, mais ou menos por aí começar mesmo. Mais ou menos por aí. E estou absorvida nisso agora. Estou em cima de livros o tempo inteiro, e pesquisando, escrevendo e postando. Eu vou fazer uma Hoje, sessão com você. Vou fazer uma sessão com você, uma sessão paga. Você ah, é o seu primeiro cliente pago. olha só que emoção. Tá bom? Eu acabei de... Tá ótimo, mas muito bem-vindo. E eu finalizei uma sessão. Eu cheguei agora às 9 horas aqui, que eu estava finalizando um processo de uma menina, de 10 sessões com ela, e finalizei hoje, foi a última, que foi super bacana. Ela ficou bem feliz e eu também, né? Super. Enfim. Escolhe uma das etapas, das 12 etapas para eu fazer, e eu faço uma pontual e eu te remunero. Aí Max. você já não tá mais no zero, você já tem um. E aí você vai poder falar que você é minha coaching também. Olha só. Tá ótimo, Max. Obrigada.
E, enfim, tô acompanhando aqui o pessoal. Esses últimos dias estive mais ausente, mas vou voltar. Volta e meia eu dou uma olhadinha lá no grupo e agora pretendo voltar mais a acompanhar o que o pessoal tá fazendo. Boa. Divulga lá, então. Tá bom, obrigada. Essa Luciana é a Nandini, né? Essa Luciana é a Nandini? Que tá aqui? É a Nandini, né? Ah, boa. Atualiza aí o pessoal. Luciana aí? É. Engraçado. Nandini, atualiza o pessoal das coisas. Jusló tá bombando. Nossa, tá bombando, gente. É a rede mais ativa que eu participo. A gente se fala o dia inteiro. Nossa, tem muita coisa legal acontecendo. Tem pessoas chegando para o Jusló, né? Finalmente a gente está conseguindo ser uma rede, isso é muito legal. Tem mais uma pessoa chegou, tem 2 pessoas chegando, uma advogada trabalhista, uma outra advogada, que é do meu curso de Direito Sistêmico, então a gente finalmente está conseguindo assumir esse formato de rede. Nossa, demais. A gente está conseguindo criar procedimentos internos, assim, isso também é legal, está conseguindo organizar a casa. E a gente está conseguindo visualizar metas de longo prazo. Então, a gente já tem aqui a previsão de criar uma câmara de mediação e um curso de mediação Jusló, pessoal, novidades em breve. E a gente já está enraizando os encontros mensais de workshop de direito sistêmico e o nosso grupo de co-learning, que é um grupo de estudos e prática dessas novas ferramentas, inteligências e ciências que são aplicadas ao ecossistema jurídico. Então, a gente está enraizando, né, o Jusló, ele está chegando realmente, assim, na matéria, está chegando um monte de cliente, da advocacia, principalmente, né, mas que está buscando advogado que tem esse olhar diferente, essa postura diferente, chegando mentoria. Então, estamos com um movimento bem legal, assim, tipo uma coisa meio maluca, né? Eu faço 1 milhão de coisas por dia, assim, nunca dá tempo suficiente. Mas a gente está contratando pessoas, estamos com estagiários chegando, então é um movimento bem legal. E aí é isso, né? Acho que esse pioneirismo do projeto jurídico em rede, que tem muito a ver também aqui, né, com o movimento do The Tribe, acho que tudo isso nasceu nesse universo aqui, né? O que você acha do próximo encontro terça? A gente fazer sobre redes, com foco no case do Jusló, e aí eu te entrevisto. Uau, acho o máximo. Um modelo diferente, um formato diferente. Muito legal. E a gente poderia fazer de que o universo jurídico é bem engessado, né? Então, mesmo nesse âmbito engessado, a gente está conseguindo implantar isso. Acho que é muito legal. O que você acha? Aí a gente podia fazer um The Tribe sessão aberta, especial. A gente divulga esse link do Zoom para todo mundo. Gente, eu tô empolgado. Nossa. Foi incrível essa noite. Pensei tudo agora. Acho o máximo. Adoro. Aí tem que ativar as meninas para elas entrarem também, né? Legal, né? Maravilhoso. E aí eu posso fazer umas perguntas. E como eu tô dentro, eu posso fazer umas perguntas difíceis. Aí você ajuda a responder. Você não vai poder mentir. Você não vai poder mentir. Isso sim. Boa. Sobre as dores e as delícias, né? Porque não são tudo flores também, né, gente? E você tem agenda a próxima terça? É semana que vem. Então, eu ia para Brasília, né? Até no Overflow a gente estava com essa questão, mas provavelmente eu não vou. Então, eu consigo. Tá. Bom, então vamos fazer assim. Então vai ser uma sessão comigo, a do mês, especial, case Jusló, The Tribe aberto para todo mundo. Nossa, vou divulgar na minha timeline. Bombar de gente. Nossa, maravilhoso. E aí a gente entra com aquela máxima de se no universo jurídico é possível, em qualquer lugar pessoal. Boa, gostei. E Agni, como tá os florais do Diágulo Massa? Como tá os produtos, a linha de produtos? Eu quero ser um sócio disso aí. Precisamos conversar. Então, todo o trabalho com masculino tá indo bem devagar. Por quê? Por que você acha? Eu sinto porque eu tô num processo ainda também de chegando em São Paulo, né? Tipo, isso
Acho que hoje a gente achou a casa para se mudar mesmo e tudo isso. Mas também eu vejo que é isso, os grupos de encontros periódicos estão rolando mais, assim, atividades, coisas mais voláteis, assim, que fogem um pouco disso, ainda está muito novo. As pessoas querem, falam que vão, querem comprar, querem participar de retiros, querem, mas na hora não aparece muitos, assim, né? Então eu sinto que ainda é uma. Mas e os produtos, os produtinhos? Então, os florais estão saindo, tem o pessoal que comprou, que tomou, que gostou. Eu tomei aí, né, e 3 meses e gostei, assim, foi bem interessante. Os períodos que eu fiquei sem tomar, eu senti uma diferença. E então eu sinto que tá indo muito bom. Agora eu estava numa história que eu tinha sentido muito, né, como a gente estava no projeto de criar a Unimen, né, a Universidade dos Homens, de focar a venda dos produtos com outros homens, né? Então, por exemplo, o Tanaka, que guia o Brotherhood, ele revender para o Brotherhood, ganhar uma partezinha e revender, assim. Mas como que Tipo uma venda direta, você diz, né? uma venda direta e meio tipo Avon, assim, sabe? Ter pessoas revendendo os produtos, assim, né? Focar mais nisso do que pôr em lojas, pôr nesses negócios. Mas eu tô sentindo que precisa, né? Por exemplo, em São Paulo, assim, tipo, vários amigos, pô, onde eu acho, onde eu acho? E aí vamos se encontrar, vamos fazer, e fica meio difícil, assim, sabe? Tipo, já a pessoa marcar uma hora, não sei o quê, do que passar num lugar, pegar e ir embora, assim, né? Então eu sinto que também vai precisar de ter uns lugares fixos aí para ter, né, realmente esse trabalho. Você sabe que tem o Shark Tank, né? Aham. Qual que seria um animal de poder oposto ao Shark Tank? Com a lógica reversa. Qual animal de poder? Se não é o Shark, que é um querendo comer o outro e a competitividade e tudo mais, qual seria um outro animal de poder que a gente poderia dizer Dog Tank, sei lá, qual que você que é um especialista em animais de poder, qual seria um arquétipo oposto ao Shark Tank? Olha, eu acho que me veio, a primeiro que me veio, na verdade, foi uma abelha, mas a abelha ela representa muito o coletivo. Eu acho que Gostei. o Então a tank gente tá agora você tá no Bee Tank. Você tá no programa Bee Tank. Eu ofereço mentoria ad eternum para essa marca, mas eu gostaria de ser seu sócio. E aí, quanto você pode me oferecer de percentual do equity dessa marca para eu ser seu sócio? Sim, eu quero, te escrevi, você que não me respondeu. Tô respondendo ao vivo. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Dá uma pensada, fala e aí propõe para mim quantos por cento você me dá do equity dessa marca para eu dar uma mentoria eterna para esse projeto. Sim, eu quero muito. Eu acho que tem tudo a ver. Inclusive, eu agora, Terra Negra, eu tive Tá enrolando. Ah, não! Acho que eu vou ter que fazer mais Shark Tank mesmo. Não, me dá o percentual. Qual o percentual do equity? Olha, eu acho que é mais fácil a gente fazer porque eu não sei percentual por valores. Eu sou muito ruim de matemática. Mas eu acho que é mais de. Como que é? Não é percentual, que é bônus que ganha? Tipo, valor por cada produto vendido. Como que é? Que eles falam às vezes. Você diz uma comissão de vendas? Não é uma comissão, é isso, um valor, né? É uma porcentagem de lucro, mas em vez de ser porcentagem, ser um valor mais fixo, né? Tipo, que é isso, por exemplo, com esses. É que é mais fácil. Eu acho que é mais justo o percentual do equity. Porque se colocar um percentual do faturamento ou o percentual do lucro, eu acho que ele pode onerar. Porque no começo pode ser que não dê nenhum lucro. Entendeu? Pode ser que dê um lucro muito baixo ou um faturamento. Eu não quero tirar da margem agora.
Então eu quero ganhar no longo prazo, eu quero investir. Então eu quero um percentual do equity, eu não preciso ganhar já um percentual de venda de cada produto. Eu quero construir essa marca junto com você. Você entendeu? Então eu vou me esforçar para construir essa marca com você. Sim, sim, não, nossa, faz muito mais sentido. Até porque eu quero ampliar mais, né? Eu tive reunião agora em Serra Negra para fazer novos produtos também, né? Então, de ampliar mais a marca. Aí Então eu quero trazer a minha experiência em inovação, desenvolvimento de novos produtos, tudo que eu faço para Ambev, Diageo, Coty, Natura, eu quero colocar a serviço dessa marca de produtos, né, desse produto de equilíbrio energético para homens. Olha, eu não sei números exatos. Acho que a gente pode conversar mesmo, assim, mas com certeza eu tenho esse interesse, não sei, 10, 20%, assim, sabe? Mas eu quero construir isso junto e eu acredito mesmo, né? A longo prazo que isso vai ser algo realmente bem, tanto de inovação quanto de resolução, né? Pelo poder que tem mesmo. E aí, 10 ou 20%? 15. Fechado. Somos sócios, 15% do equity. Falando em teoria, é isso aí. Vocês gostaram do B-Tank? B-Tank. Do É bom, hein? Maravilhoso. Eu tava aqui mordendo a mão já. Foi bom, 15% do equity. Maravilhoso. Ótimo. Mais uma nova sociedade se forma dentro do The Tribe. Pode anunciar. Maravilhoso, Boa. maravilhoso. Esse negócio vai bombar. Esse negócio vai explodir. Esse negócio de produtos para homem, nossa, tem espaço gigantesco, assim. Oceano azul total, né? Um oceano azul, tem coisas incríveis para fazer. Vai explodir isso aí. Vai ser demais. Gente, eu posso ajudar em óleos essenciais. Sem equity. Mas eu estudo óleos essenciais. Você tá brincando? Sério, Lelê? Sério? Há muito tempo, Eu tenho uma conexão com plantas muito forte. Nossa, vamos usar conhecimento das plantas, vamos usar os animais de poder. Eu acho que a primeira linha poderia ser com os animais, sabe? Do lobo, sabe? Do lobo, da abelha, né? Da abelha temos que fazer agora. Então, a primeira linha que vão pensar é a linha dos florais dos animais de poder. Mas depois pensar em cosméticos, essas coisas do óleo essencial é muito legal, né? Porque ele é a alma da planta, né? Com as plantas, uma linha só de plantas, só de amadeirados. Você ajuda a gente, Lelê? Você ajuda com as fórmulas, tudo? Opa! Então tá fechado, meu. Eu só uso em mim óleo essencial. Eu não uso mais creme, eu só uso óleo com óleo essencial o tempo todo. Gente, isso é abundância. Tá vendo? Isso é abundância. Isso é... Você vê? Esse é o caminho. Imagina uma linha de florais inspiradas no tempo, Rê. Imagina, né? Imagina que lindo. É genial. O Agni faz o encontro dos animais de poder, né? A meditação dos animais de poder. Sim. E é uma condução que a pessoa mesmo descobre o animal dela, né? Assim, ele não fala. Tem muita gente que fala, isso é animal de poder, eu não sei quem. Então imagina os encontros dos animais de poder. Né? A pessoa vai se conectar com o animal e vai usar o floral. Vai usar o floral para se conectar. E Agni, vamos fazer venda direta desses produtos, como a Natura. Tá? Então vamos escolher canal fechado. Vamos por venda direta. Tá no mudo. O Agni tá até mudo, de tão... Tira do mudo. Essa semana em Serra Negra, na temporada do Baba, eu comecei a escrever um trabalho para trabalhar com os animais de poder e fazendo encontros, assim. Então, fazer 6 encontros e trabalhar diversas coisas, assim. Então, trabalhar isso junto com os florais seria incrível. Os encontros com os consultores... Entendeu? Os encontros com consultores vão ser essas conversas e vão ser disseminação dessa sabedoria ancestral. Então não é só comprar um produto. É você justamente fazer parte dessa roda de jovens. As iniciações com cursos, né? Quem vai
se tornar floral, fica tomando durante um tempo e sentindo, estudando aquelas plantas é muito forte. E eu queria fazer isso. Então, tipo, uma semana você vai passar trabalhando os animais do ar, né? Então, vamos Sim, estudar ali a águia, a borboleta, alguns pássaros, né? E aí, se sim, você tem isso, né, e vê na sua semana como você se relaciona com esse elemento, com esses animais, então, sim. tipo, um trabalho bem profundo, assim. Nossa, e agora tendo aí num produto desse fica mais incrível ainda. Boa. Então é isso. Vamos, seleciona os 12 animais de poder, alguma coisa assim, para ter os 12 primeiros florais. E aí já vamos pensar, falar com alguém de desenvolvimento de fórmula para ver como que a gente pode se É, eu inspirar tenho uma nesses pessoa incrível animais. para desenvolvimento de fórmula. Ótimo. É isso, gente. Vocês viram uma nova sociedade nascer ao vivo no nosso Bee Tank. Beehive. Vamos chamar de Beehive, né? A gente podia chamar de Beehive. Esses encontros poderiam existir mesmo no The Tribe, né? A pessoa propõe, faz um pitch, e aí quem quer ser sócio, na hora já fala, eu quero entrar de sócio, não sei o quê. O que vocês acham? Pode ser um programa, né? Nossa, fantástico. Pode ser né? dá para Ele ir para chama de Beehive. televisão. Beehive de comédia. Só que é o oposto do Shark Tank. É colaborativo, com dicas, é Dando todo mundo se dica, né? apoiando, todo mundo se ajudando, um querendo, né, ninguém querendo ganhar em cima do outro, passar a perna num modelo de equilíbrio sistêmico. Vocês Dando gostaram dicas, desse né? modelo? Como, olha, eu vejo que você pode melhorar dessa forma, daquela, e não, É, mas o seu concorrente é melhor. é isso. Lindo, gente. Que noite, que noite. Nada disso foi planejado. Obrigado pela participação de todos. Legal? Obrigado, Agni. Sócio aí da nova Estrada dos Valeu, Corais. valeu, gente. Maravilha. Show. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo.